O senhor que é filósofo, professor, escritor, como é que o senhor descreve o papel da justiça trabalhista nessa sociedade? Boa tarde, professor, prazer. Obrigado, Heraldo. Um agradecimento também especial à ministra pela possibilidade de participar desse momento. Um momento difícil, complexo, mas não pode excluir de maneira alguma, né, a nossa possibilidade de celebrar. Eu gosto muito de retomar um título de um livro do nosso grande poeta amazonense, o Tiago de Mello, né, que em 1966, no livro dele de poemas, deu um título maravilhoso que é Faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto. O que significa que, embora nós estejamos vivendo agora momentos agoniantes, difíceis, ainda assim, nós não podemos deixar de comemorar, né, de lembrar junto, e por isso, quando a ministra, né, presidente, me convida com o grupo, e o Heraldo hoje faz aí, né, a possibilidade de nós termos um diálogo, eu lembro exatamente aquilo que foi mencionado, justiça e paz se abraçarão, que de fato é um dos versículos, né, da Bíblia hebraica. E é interessante porque a ideia de justiça, ela está muito conectada à percepção de algo que faça com que a vida ela não seja desfavorável, descartável, banal. E quando nós retomamos os 80 anos dessa construção, né, os 80 anos da construção histórica, é muito importante que a gente pense qual é a presença, de fato, de proteção de cidadania, né, que isso carrega e continuará carregando, de modo que nós não tenhamos nenhum tipo de descuido, de falta de zelo com o que é importante dentro da nossa condição. Quando eu menciono, e o Heraldo Pereira fez, né, agora a lembrança, exatamente essa ideia, né, o que é justiça? Justiça é algo que, no meu entender, foi muito bem trazido, né, numa concepção de um filósofo francês chamado Paul Ricoeur. Paul Ricoeur morreu bastante idoso, né, em 2005, e Paul Ricoeur tem, né, uma definição de ética e de justiça que eu acho especial. Ele dizia ética ou justiça é vida boa para todas e todos em instituições justas. Olha que coisa, parece óbvio. Vida boa para todas e todos em instituições justas. Vamos separar, como a gente gosta em filosofia. O que é vida boa? Você sabe e eu sei. Vida boa é uma vida na qual não haja carência sem alternativa, não haja urgência sem saída, em que não haja o descuido em relação à minha integridade física, moral e espiritual, em que haja a possibilidade de provimento de meios para que eu não apenas sobreviva, mas como humano e humana seja capaz de sobreviver com dignidade, com liberdade, com capacidade, né, de ação, né, dentro do mundo da coletividade, que seja consciente, que seja responsável, que seja deliberada. Por isso, nós sabemos o que é vida boa, né, para todas e todos. E, é claro, a ideia de todos e todas ela é expressiva por si mesma. O que são todas e todos? Todas e todos. A terceira parte, né, da expressão, né, do grande especial Paul Ricoeur, ao dizer que a ideia de ética, de aquilo que é decente, é vida boa para todas e todos em instituições justas, a terceira parte é pensar o que são instituições justas. Instituições justas são aquelas que auxiliam a dar vida boa para todas e todos. A instituição que promove justiça é aquela que favorece vida boa para todas e todos, sem exclusão, sem nenhum tipo de degeneração da nossa condição de convivência. E aí, claro, a menção, né, feita ao versículo que aparece na Bíblia hebraica, depois incorporada nas concepções também do cristianismo e do islamismo, justiça e paz se abraçarão, porque só haverá paz se a justiça ela tiver o seu lugar. A paz não é ausência de conflito. Sabem bem, a paz é ausência de confronto, né? Porque o conflito é inerente à convivência, é inerente a uma família, a um grupo de uma sociedade, a uma comunidade de existência. O conflito é a divergência de ideias, de posturas. Ele pode construir consensos provisórios, ele visa fazer com que haja, né, a não interrupção exatamente dessa convivência. Agora, conflito é diferente de confronto. O confronto é a busca de extinguir, de anular, de descartar
aquele que não é como eu, né? O confronto, ele é algo que faz com que a paz não tenha, né, seu lugar. Por isso, eu lembro, nesses 80 anos da nossa estruturação, né, de uma justiça do trabalho no Brasil, que se ela auxilia, como pode auxiliar, como auxiliou várias vezes e precisará fazê-lo no futuro, que a gente tenha vida boa para todas e todos. Uma vida, como eu lembrei, não é uma vida de desperdício, não é uma vida de descarte, mas uma vida na qual haja abundância. E aí, Heraldo, aproveitando, né, e aí eu vou fechando a tua questão ao mencionar o texto bíblico, eu quero retomar outro, que eu acho que é um dos projetos mais bonitos. E eu acho que a Justiça do Trabalho, ela tem também condição de continuar colaborando nessa direção, quando os cristãos, num dos seus evangelhos, registram ali uma fala atribuída, belíssima, a Jesus de Nazaré, que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Para quem é professor, como eu, né, como também o professor Zé Roberto, é fácil lembrar 10:10. Ali em João 10:10 aparece uma expressão que é: quero que tenhais vida e vida em abundância. Olha só, quero que tenhais vida e vida em abundância. O mais bonito não é só o desejo de vida abundante, é que a frase está no plural. E é exatamente para isso que nós precisamos de uma justiça que possa pacificar, conduzir a harmonia, evitar a presença do confronto, o diálogo como sendo um caminho que não é de exclusão, mas de aproximação. Por isso, de novo, quero que tenhais vida e vida em abundância. Quando a nossa Justiça do Trabalho, nesses seus 80 anos, ajuda a edificar, né, esse tipo de projeto, independentemente da pessoa ter religião ou não, e se essa religião coincide com aquela que manifestava eu agora, é belíssimo. E por isso, sim, a gente tem, né, presidente, de, fazendo escuro em algumas situações, ser capaz também de cantar os 80 anos. Não é, Heraldo?